Era de Ouro do Fino da Bossa. Produção de Angélica Martins, Aguinaldo Souza e direção-geral de Bárbara Gonçalves. Uma realização da FAPSP, Faculdade de Comunicação. Sabe o que nós vamos cantar? Sei. Uma música daquele moço ali? Vou cantar uma música do Badeco com o Zimbo e o de Badeco. Vinícius de Moraes. Com essa coisinha linda, essa cantora que surge assim. Tá bem? Formosa, não faz assim. Carinho não é ruim. Você consegue imaginar que houve um dia em que, ao ligar a televisão, você podia assistir a um programa musical de auditório apresentado por Elis Regina? No programa semanal da TV Record da década de 60, chamado Fino da Bossa, a dupla Elis Regina e Jair Rodrigues cantavam e apresentavam o que de melhor existia na música popular brasileira. Se todos fossem iguais. Iguais a quem? A você, meu negão. E vamos lá. Que maravilha viver. Acompanhados pelos melhores grupos de jazz da época, como Zimbo Trio e Bossa Jazz Trio, Elis e Jair davam um show à parte. Infelizmente, todo o acervo audiovisual do Fino da Bossa foi queimado numa sucessão de incêndios enfrentados pela TV Record na década de 60. Tudo que se pode ouvir do Fino da Bossa foi resgatado pelo musicólogo e crítico musical Zusa Homem de Melo, que era técnico de som da TV Record na época, e conseguiu resgatar alguns arquivos sonoros do programa. Zusa lamenta a ocorrência dos incêndios e conta sobre como conseguiu salvar parte do arquivo de áudio do Fino da Bossa. É uma fatalidade, a gente não pode fazer nada, é uma fatalidade conseguir salvar fitas que eu guardei durante anos e depois foram transformadas em CD, em 1994, quase 30 anos. Essas fitas ficaram em meu poder, guardadas em casa, até chegar o dia de conseguir transformar num CD comercial. Tarefa essa que me custou muito, no sentido de eu ter batido as portas de várias gravadoras inutilmente. Na década de 60, algumas faculdades promoviam espaços para novos compositores mostrarem suas canções. Com a implantação do governo ditatorial de 1964, os músicos e compositores passaram a dar vida às manifestações de descontentamento com a imposição do governo militar. Canções com letras que faziam frente à ditadura e os shows promovidos pelas faculdades eram usados como forma de protesto. É o que relata o compositor Adilson Godoy, que participou ativamente deste movimento nas faculdades. O Fino da Bossa concentrou aquilo que havia de música espalhada pelas faculdades, porque não foi só, se não me engano, a São Francisco que fazia shows, mas também a outras faculdades de São Paulo e outros pontos de encontro esporádicos. Sempre o teatro de Arena, por exemplo, com a peça Arena Conta Zumbi, do Lobo e do Jean Francisco Guarnieri, quando veio o pessoal da Bahia para cá, que apresentou ali muitas canções de sucesso, saíram dali como Upa Neguinho e tantas outras que Elis Regina gravou e deu expansão a isso, né? Então, lá o Fino da Bossa, a importância do Fino da Bossa é que ele recebeu dentro da sua estrutura musical toda a informação do que estava acontecendo. Um dos shows de sucesso realizado em faculdade teve o nome de O Fino da Bossa. O falecido radialista e produtor Walter Silva, que era conhecido como Pica-Pau, a partir do sucesso que teve o primeiro show do Fino da Bossa, ele levou o projeto do Fino da Bossa para o Teatro Paramount. Depois, em 1965, o Fino da Bossa passou a ser apresentado em rede nacional pela TV Record e tinha como apresentadores Jair Rodrigues e Elis Regina. Amilson Godoy, pianista do Jazz Trio, que fez shows pelo mundo com Elis Regina, conta como começaram os shows do Fino da Bossa. Horácio Berlim, que foi a pessoa que fez o primeiro show chamado O Fino da Bossa. Então, esse O Fino da Bossa, a televisão tomou isso como referência, o nome, né, e trouxe esse ambiente musical. E muitos desses produtores, como Walter Silva, que continuaram fazendo, por exemplo, shows
nas universidades, porque esse ambiente musical era muito fértil. Isso é importante dizer, esse ambiente era muito fértil. É ali que surgiam as grandes revelações. E quando surgia alguém dali, desse show, imediatamente a televisão estava de olho. A atuação pioneira e marcante de Elis Regina à frente do Fino da Bossa, que foi o primeiro programa musical da televisão brasileira ao vivo com plateia, rendeu e ainda rende elogios ao Furacão Elis, a cantora. Hamilton Godoy, que tocou com Elis no Olympiade de Paris, fala do fenômeno que era a baixinha gaúcha. Eu nunca vi ninguém como Elis, com uma força de expressão tão grande como ela, tão criativa como ela. Ainda hoje o Brasil não teve ninguém que a superasse, ou que chegasse próximo. Então foi uma referência, Elis foi uma referência, foi um ícone musical que serviu de escola da música do Brasil. Ela morreu faz 30 anos, aí você fala, mas quem é que está fazendo alguma coisa parecida ou melhor? Não tem, ainda não chegou. Né? Com todo respeito por todos os outros grandes cantores que existem aqui, mas são referências, né? São referências. São aquelas pessoas que às vezes vêm para um determinado lugar para ser exatamente isso. Né? Ser aquela escola necessária de aprendizado, de evolução da música. Elis, no meu entendimento, foi isso que ela foi. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar. Ali onde agora está esse edifício alto, era uma casa velha, um palacete assobradado. Foi ali, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. O Fino da Bossa estreou na TV Record no dia 19 de maio de 1965, às 22h10. Era gravado às segundas-feiras e transmitido às quartas. Foi a abertura para uma vitoriosa linha de programação da emissora, onde se concentrou o fabuloso cast abrindo portas para novos programas musicais, como Bossa Saudade, com Elisete Cardoso e Ciro Monteiro, em julho de 1965. E do Jovem Guarda, em setembro de 65, com Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia. Todos esses também se tornaram líderes de audiência. Jair Rodrigues, que tinha acabado de receber o troféu Roquete Pinto como melhor cantor, foi o escolhido para formar dupla com Elis Regina para apresentar o Fino da Bossa na TV Record. Então apareceu o Corumba. E meu filho, você troca de roupa, sai daí do campo, sai daí, troca de roupa, toma banho, troca de roupa, que tem um ensaio logo mais aí, você vai ter um show, né? Eu digo, tudo bem. Aí eu fui lá pro Teatro Paramount. Me lembro que era dia 8 de abril de 1965. Eu fui para o Teatro Paramount, cheguei lá, dei de cara com Walter Silva, Pica-Pau, né? E a gente já se conhecia e tal, né? Aí eu cheguei lá, procurei o Walter Silva. Walter Silva, chamei aqui porque a gente vai apresentar um espetáculo com a Elis Regina. Você conhece, né? Eu falei, claro, ela acabou né, foi a vencedora do festival do mesmo ano, com a música Arrastão. Aí, nós vamos ter três noites de espetáculo, 8, 9 e 10. Então, você ensaia aí, que você vai participar do show também. Bem no finalzinho, né, do ensaio, o Walter Silva chamou eu e a Elis e disse assim para nós dois, olha, eu gostaria que vocês fizessem uma coisa aí, juntos, né? Cantassem juntos, vários sambas, né? Que foi denominado Poporri, né? Então vocês cantem aí, ensaiam aí um Poporri. Aí nós começamos eu peguei o caderno, né? Papel e lápis, né? E a Elis entrou. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Além da orquestra da Record e do quinteto de Luiz Loy, 2 grandes grupos tocavam no Fino da Bossa: o Zimbo Trio e o Bossa Jazz Trio, grupo do qual Hamilton Godoy é pianista e lembra de como eram as gravações do Fino da Bossa. Então, a primeira parte do espetáculo era um espetáculo de 45 minutos a 1 hora, mais ou menos, que acontecia só para os que estavam presentes no teatro. Então, a segunda parte é que era televisionada. Aí também no mesmo tempo, e as pessoas. E essa primeira parte do espetáculo tinha um objetivo, que era você oferecer oportunidade para que novos surgissem.
O Chico Buarque era novo ainda, o Toquinho era novo, então Eduardo Godinho era novo. Então eram as pessoas que no princípio participavam da primeira parte. Depois se despontavam, subiam para a segunda, então a presença deles estava então nacionalmente então conhecida, né? Eu fazia essa ponte com eles, né? Isso tudo foi realidade. A TV Record colocou do ar essa dupla que foi campeã de audiência na década de 60. Elis Regina e Jair Rodrigues brilharam em todo o país nos palcos do Teatro Record. O Fino da Bossa foi produzido e dirigido por grandes nomes da televisão brasileira como Nilton Travesso, Tuta e Manuel Carlos, que hoje é conhecido como autor de novelas. Somado ao talento dos apresentadores, Elis e Jair receberam no palco do programa convidados como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Nara Leão, Edu Lobo e muitas outras personalidades da época. Do Fino da Bossa, restou apenas uma coleção com 3 CDs. Entre eles, a histórica e divertidíssima participação do saudoso Adoniran Barbosa. Eu agora vou prestar a minha homenagem a um artista que não pertence à minha geração. Isto é, ele não tem 20 anos. Mas no caso, ter 20 anos não é muito importante, não. Porque o que importa é a música que ele faz, que é muito boa. Adoniran Barbosa. Adoniran, de quem é a saudosa maloca? É, samba eu fiz. Eu fiz comigo mesmo. Ah, você fez com você. Você, eu sei, tem muitas outras músicas, não? Por exemplo? Eu tenho uma que eu fiz há alguns dias, chama-se Luz da Light. Luz da Light você fez com quem? Fiz comigo mesmo. Ah, sim. Você pode mostrar a música pra nós? Faz. Lá no morro... Pera o tom. Lá no morro, quando a luz da light pifa, nós apela pra vela, que alumeia também. Quando tem, se não tem, não faz mal. A gente samba no escuro, que é muito mais legal. E é natural. Ficou registrado também a histórica participação de Rosinha de Valença e Baden Powell, que é considerado um dos maiores violinistas de todos os tempos e um dos compositores mais expressivos da música popular brasileira. Um encontro muito esperado, nunca sucedido e que hoje o Fino da Bossa promove. Trata-se, evidentemente, de um encontro histórico. Rosinha de Valença e Baden Powell se encontram. A TV Record tinha no horário nobre Elis Regina, Jair Rodrigues, os melhores músicos e grandes diretores. Dá para entender por que o Fino da Bossa foi um campeão de audiência. O programa, que começou com 10%, em 2 meses marcavam picos de 25% de audiência. E ainda tinha um título com luz própria, o Fino da Bossa, que por problemas burocráticos com Horácio Berlink, que foi o criador dos primeiros shows do Fino da Bossa, teve de ser alterado para o Fino. Mas a era do ouro do Fino foi se acabando. Em 1967, o Fino já tinha perdido a maior parte de sua audiência. Mudanças sociais, como a chegada de novas gerações de jovens de classe média e o acesso às produções internacionais, fazem com que a nova MPB já não seja mais tão interessante. O rock sofisticado dos Beatles, o
o Iê 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 de Roberto Carlos e o movimento tropicalista que estavam despontando, liderado por Caetano Veloso, propunha uma nova linguagem que ganhou o gosto popular. E foi assim, com os sintomas dos novos conceitos de produção musical, que em 19 de junho de 1967 foi gravado o último programa de O Fino. Sem nenhuma dúvida, O Fino mudou o conceito de programa musical na televisão brasileira. Abriu espaço para compositores, intérpretes e músicos, contribuindo decisivamente para a formação da invejável cultura musical de toda uma geração. Foi neste ano de 65 que eu, graças a Deus, conheci os momentos mais felizes da minha carreira, os meus melhores momentos musicais. E foi nesse programa, junto com o público de São Paulo e também com o público de todo o Brasil. E eu não posso deixar o Fino da Bossa sem rememorar alguns desses bons momentos de música que eu tive nesse ano, justamente com vocês. A Era de Ouro do Fino da Bossa, uma realização da FAPSP, Faculdade de Comunicação, orientação do professor mestre Marcos Correia, São Paulo, maio de 2013. Senhor, janeiro.